Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br e também nos nossos demais canais que vai estar aparecendo no nosso rodapé. Você pode acessar o Facebook, também o YouTube e também pelo Twitter. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4, que tem como título O Trabalho e Atributos do Ganhador de Almas. Como nós estamos estudando acerca de evangelismo, esse trimestre está sendo muito edificante, o desafio da evangelização, obedecendo o ídolo do Senhor Jesus e levar as boas novas a toda criatura. Hoje nós vamos abordar especificamente acerca do evangelista, que não é apenas uma função comum na igreja, mas é um dom ministerial. Existe, nós sabemos, no estudo sobre os dons, que existem o dom de Deus, existe dons do Espírito Santo e existe dons de Cristo. Os de Cristo são ministeriais. Geralmente os dons ministeriais, eles evocam ou trazem uma liderança para quem recebe esse dom. Geralmente quem tem um dom ministerial, ele exerce, a palavra correta é essa, exerce uma liderança em frente ao povo de Deus. É claro que a grande maioria dos que têm dom ministerial, eles são líderes. Tem também pessoas que não são líderes, mas são exceções. Geralmente quem não é um líder pode ter um dom ministerial também, mas a grande maioria de quem tem dom ministerial, ele tem um exercício de liderança entre o povo de Deus. E ser evangelista é receber um dom ministerial. Eu costumo dizer, e nós vamos hoje diferenciar isso nesta lição, todos podem evangelizar, todos podem e devem evangelizar, mas nem todos são evangelistas, tá? Você vai entender a diferença disso. Todos podem evangelizar, mas nem todos são evangelistas. Qual é a diferença? Rapidamente, nessa pequena introdução, eu mostro que você pode evangelizar, você pode participar de um evangelismo, você deve falar de Cristo. Quando se fala de Cristo, que é a própria Boa Nova, você está evangelizando, porque o Evangelho é a Boa Nova. Mas ser um evangelista é ser aquela pessoa que faz à frente do trabalho, que cria um trabalho, que ele elabora um trabalho específico de evangelismo. Quem é apenas um evangelista, eu costumo dizer que faz o evangelismo ordinário, casual, aonde ele vai, ele está ali com o dever de falar de Jesus. Esse evangeliza. Mas quem é um evangelista, ele faz um trabalho extraordinário. Ele não faz um evangelismo casual, ele faz um evangelismo específico. É ele quem cria as frentes de trabalho, é ele quem elabora os projetos de evangelismo, é ele quem motiva o grupo, é ele quem inspira a igreja, é ele quem desbrava um campo. O evangelista, ele desempenha um trabalho extraordinário entre o povo de Deus. Ele faz à frente, ele cria projetos. É diferente de quem apenas evangeliza de forma casual e ordinária. Então, todos podem evangelizar, mas nem todos são evangelistas, porque evangelista é receber de Cristo um dom ministerial conforme Efésios 4:11, que nos diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos. Note que eu falei que na grande maioria, quem recebe um dom ministerial, ele tem um exercício de liderança, ele está à frente do povo de Deus. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, evangelista é um dom ministerial dado por Cristo. A lição ela tem 3 partes. A primeira parte vai falar o que é ser evangelista, o que é o evangelista. A segunda parte nós vamos ver aqui os atributos do evangelista, as qualidades que ele tem. E a terceira parte, a parte final da lição, para que você entenda bem a lição para o domingo, a parte final é o trabalho do evangelista, as áreas de atuação, como ele vai desempenhar o trabalho, como ele exerce o seu trabalho. Então a primeira parte, o que é o evangelista, a segunda parte, os atributos e as qualidades do evangelista, e a terceira parte, o trabalho dele, como ele atua. Vamos aqui então. A lição está baseada no texto áureo 2 Timóteo 4:5, que diz: Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista.
Cumpre o teu ministério. Nós sabemos que Paulo tinha esse dom ministerial de evangelista. Paulo é como se fosse um obreiro quase que completo, né? Paulo profetizava, Paulo pastoreava, evangelizava, era um doutor. É incrível como Deus usou o apóstolo Paulo. Paulo foi evangelista, o apóstolo João foi evangelista, os apóstolos quase que na maioria criaram projetos de evangelismo como evangelistas. Nós sabemos que Filipe, a Bíblia chama ele de evangelista. Quando você vai ver na Bíblia, especificamente algumas pessoas foram chamadas de evangelistas, como foi o caso de Filipe, que foi um dos 7 diáconos, quando a igreja começou a ação social. O primeiro departamento organizado da igreja foi o departamento social, de ações sociais para servir as mesas. Até o primeiro trabalho organizado do apóstolo Paulo foi como diácono no trabalho social. Antes dele ser missionário, Paulo foi um servidor. Ele ajudava nas coletas com Barnabé, levava a coleta de Antioquia para Judéia, para Samaria. Então você vai ver que Filipe foi chamado de evangelista e Paulo especificamente fala para Timóteo desempenhar o trabalho de evangelista. E nada mais é que ir abrindo, desbravando, criando frentes de trabalho para evangelismo específico, extraordinário. Então, 2 Timóteo 4 e 5, texto áureo, a verdade prática tem uma frase linda aqui que diz assim: a missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. Outra coisa é que o evangelista, ele abraça uma causa e não sai do foco. O evangelista, ele abraça uma missão. É como se fosse no reino espiritual uma profissão. É o que ele sabe fazer, é o que ele faz de melhor. Quem tem o dom ministerial de evangelista, ele não sai do foco. Ele tem um compromisso com a causa de divulgar o evangelho com trabalhos específicos em todo lugar e tempo e por todos os meios. Essa é a verdade prática. A leitura bíblica em classe está baseada em Atos 8, 26 ao 40. Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40. E a primeira parte nos diz assim: evangelista, ganhador de almas. Primeiro tópico, definição, ponto de destaque. Existem 3 tipos de evangelistas. Primeiro, todos os crentes que evangelizam e falam do amor de Cristo para qualquer pessoa, ele faz um papel de evangelista, desempenha um papel de evangelista. Ele evangeliza. Ele é um evangelista ordinário. Ele é um evangelista casual, porque todo cristão tem o dever de falar de Cristo, todo aquele que fala de Cristo, ele está evangelizando. Então, esse é um tipo, o evangelista casual, ordinário. Segundo, um ministro que desenvolve um trabalho evangelístico, mesmo que não seja a sua vocação. Tem pastores, são ministros, ele não recebeu o dom específico de evangelista, mas ele organiza trabalhos. É o dever do pastor organizar trabalhos para que a igreja propague o evangelho. Mas ainda não é um evangelista ministerial, que tem o dom, mas desempenha trabalhos de evangelismo. E terceiro, o vocacionado, o evangelista vocacionado, chamado e consagrado nesta função ministerial. É diferente o trabalho de um evangelista vocacionado. Olha só, o ministério do evangelista, presta atenção nessa leitura. O ministério do evangelista é extraordinário. Um verdadeiro evangelista não se detém em ficar fixo a um local, dentro de 4 paredes. Ele não fica fixo e parado. Nos dias atuais parece haver muitos avivalistas e poucos evangelistas. Existem igrejas superlotadas de pregadores, mas vazias de ganhadores de almas. E além disso, a verdadeira função do evangelista é que ele deve ser visto mais fora da igreja do que dentro da igreja, no sentido de estar trabalhando, né? Não que ele vai se desviar e sair da igreja. Mais fora da igreja do que dentro da igreja, isto é, que ele não seja somente visto numa função local. Aliás, ele não é visto apenas numa função local. A sua função ministerial é abrangente, mas que sempre avance na direção das almas. É ele quem faz a frente de ir levar o evangelho ao encontro das almas, ou sozinho, ou criando grupos, para que esse grupo vá ao encontro das almas, ok? Mas que sempre avança na direção das almas perdidas,
que ainda não conhece a Cristo, fundando novas igrejas e comunidades, criando frentes de proclamação do Evangelho, seja onde congrega ou em outras cidades. Então, esse é o ministério do evangelista vocacionado. Ele está sempre indo em direção das almas, criando frentes de evangelização na sua congregação ou em outras cidades, indo pessoalmente ao encontro das almas, ou é ele quem promove que um grupo vá ao encontro das almas. O evangelista, ele não fica parado. Esse é o ministério de evangelista. Isso é ser evangelista vocacionado. Se você não entender muito bem a questão aqui do evangelista que a lição está falando, eu vou esclarecer para você. A lição está falando de quem recebe o dom ministerial e é vocacionado para ser evangelista. Como eu disse, todos podem evangelizar e devem, mas nem todos são evangelistas. Nós estamos falando de ministério. E a definição aqui de evangelista, a palavra evangelista, do grego evangelistes, o obreiro vocacionado por Deus através do Espírito Santo, confiado à igreja por Cristo, visando a proclamação extraordinária. Essa palavra extraordinária refere-se a trabalhos específicos, frentes de trabalhos amplas, bem organizadas, bem projetadas, bem criadas, não apenas com uma pessoa, mas com um grupo, para que esse grupo leve ao encontro das almas o Evangelho e as boas novas. Então, isso é ser um evangelista vocacionado, é ter o dom ministerial de evangelista. Entenda o que a lição está propondo aqui. Agora, o tópico 2. O evangelista no Antigo Testamento. Ponto de destaque. No Antigo Testamento não havia um evangelista como no Novo. Era diferente. O evangelista do Antigo Testamento, a sua função era diferente do evangelista do Novo Testamento. Como assim? O do Novo Testamento, nós sabemos que leva boas novas do reino a todos os povos, gentios, tribos, línguas e nações. O evangelista do Antigo Testamento, ele estava mais limitado a uma função de levar boas novas para os generais, os reis, ou até mesmo tanto de Israel como de fora de Israel. Eram os mensageiros. Você não assiste filmes de história antiga, onde os exércitos iriam guerrear, chegava um mensageiro? Então o mensageiro era o evangelista do Antigo Testamento. Mas preste atenção. Aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 9, vale a pena a gente analisar, Isaías 49, é a primeira vez no Antigo Testamento que aparece a palavra evangelista. 49, nos diz assim: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá, aqui está o vosso Deus. Tinha o evangelista que tinha um trabalho junto aos exércitos e os reis, e Deus também levantava profetas. Nesse caso aqui, os atalaias, os que tinham uma função também nos muros, muitas das vezes quando Deus levantava um profeta, ele poderia ser visto como um mensageiro de Deus, que é o evangelista do Antigo Testamento, ou também um atalaia de Deus, que gritava anunciando contra os perigos ou também brados de vitória. Muitos profetas foram levantados por Deus como mensageiros de boas novas acerca da pessoa de Deus, entre o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, tanto o mensageiro que trabalhava para um rei, tanto o mensageiro que trabalhava para um exército, tanto um profeta que poderia anunciar a mensagem de Deus, era considerado um evangelista do Antigo Testamento. Um mensageiro, ou do rei, ou de um general, ou de Deus. Então nós temos aqui 3 diferenças entre o mensageiro. Poderia ser o mensageiro do rei, poderia ser o mensageiro do general, poderia ser o mensageiro do próprio Deus para o povo. E notem que esse mensageiro aqui de Isaías 49 era um mensageiro para o povo de Israel. Está bem claro aqui, ó.
Boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá. Era um mensageiro para Israel. Então esse aqui tinha um papel de mensageiro do Senhor para o seu povo. Então note que era diferente. Mas prestar atenção, esta é a primeira ocorrência do vocábulo no Antigo Testamento. Naqueles dias, sem serviço postal, os mensageiros, geralmente corredores velozes, eram os portadores das notícias, tanto boas quanto más. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Yahvé trará salvação a Israel. E quão belos serão os pés dos que anunciam essa mensagem? A imagem é reproduzida em Isaías 40 e o versículo 9. Aqui o texto de Isaías 52 e 7. Vale a pena ler também, está na lição. Isaías 52 e 7. Nos diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui era um mensageiro de Deus. Isso aqui é uma expressão de Isaías 49, onde o próprio Deus mandou o mensageiro subir a Sião e anunciar Judá, o Senhor Deus. Então, aqui nos diz assim, onde é a própria Sião, tá, reproduzida de Isaías 40, versículo 9, onde é a própria Sião que anuncia as boas novas. Mas aqui chegam arautos a Sião para anunciá-la. Eles vêm saltando por cima dos montes. Olha a figura que Deus está mostrando como era o mensageiro. Vem saltando por cima dos montes, tem até hinos que cantam, ele vem saltando pelos montes. Então aqui fala do mensageiro. Mas aqui chegam arautos a Sião para anunciá-la. Eles vêm saltando por cima dos montes, quais graciosos antífones. E todos admiram a sua corrida e seus saltos. Tá? Conforme também nós temos aqui Cânticos, Naum. Aqui está em mira e era o reino de Deus sendo anunciado. Quando Yahvé for o rei do mundo e Israel for a cabeça das nações. Então, estão em pauta as bênçãos próprias do milênio também. Essas profecias aqui do Antigo Testamento. Então, pois quando Deus assumir o governo do mundo, haverá uma utopia. A criação haverá, na verdade, não será uma utopia, será uma realidade, né? Hoje o mundo, né, deseja que todos os países vivam em paz, então, na cabeça das pessoas é uma utopia, porque muitas pessoas pensam que isso é impossível. Quando Jesus vier, então, não será uma utopia, será uma realidade. A criação inteira está esperando por essa vitória decisiva. Isso aparece em Salmo, 2 Samuel, Naum. Os vigias verão a vitória retornar a Israel, conforme Isaías 45. Quando então o júbilo será intenso. Eu estou lendo para você aqui que no Antigo Testamento o mensageiro tinha essa função, anunciar boas novas, ou para um rei, ou para um general, ou então ele era levantado pelo próprio Deus para anunciar a Jerusalém, ou a Judá, ou a Israel. Então, este é o mensageiro do Antigo Testamento. A aplicação, o evangelista era aquele que levava as boas novas. Como eu disse aqui, tinha uma função bem definida no Antigo Testamento. Ou trabalhava para o rei, ou para o general, ou para o próprio Deus, anunciando mensagens. Agora, o evangelista em um Novo Testamento. Ponto de destaque. Toda a igreja anunciava as boas novas. A igreja primitiva, a primeira igreja. Toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo anunciavam as boas novas. Então, evangelismo acontecia. Subsídio teológico. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20, anote isso, Marcos 16 e 20. A Bíblia diz que os discípulos partiram e pregaram por toda parte. Tá? A Bíblia também diz em Atos 9:32 que Pedro passou por toda parte anunciando o Evangelho. Que mensagem eles pregaram? A mensagem da palavra acerca de Jesus Cristo, sua vida. Anote isso, que essa aqui era a mensagem que a igreja primitiva pregava. Era o evangelismo que eles faziam. Então, o evangelista em um Novo Testamento. Todos os discípulos eram evangelistas e entre os discípulos tinha aqueles vocacionados que criavam frentes de trabalho. Mas que mensagem eles pregavam? Isso aqui eu tirei de registros históricos que mostra a mensagem que eles anunciavam. Presta atenção. A mensagem da palavra acerca de Cristo,
sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua capacidade de salvar, seu senhorio, seu reinado, sua glorificação. Isto é, de modo geral, o significado de Jesus Cristo para a humanidade. A mensagem da igreja, dos evangelistas, era Cristo. E toda a obra que ele desempenhou na face da terra e tudo que aconteceu com ele. Esta era a mensagem da igreja. Aplicação: cada discípulo foi um evangelista. A boa nova era Cristo ressuscitado. Então, o evangelista em o Novo Testamento, todo aquele que fala de Cristo, ele desempenha o trabalho de evangelista. Porém, existem aqueles que falam, fazem evangelismo, e os vocacionados, que desempenham um trabalho específico e extraordinário. E a mensagem dos evangelistas do Novo Testamento é para o mundo inteiro. Geralmente, os do Antigo Testamento, quando o rei mandava levar uma mensagem para o outro rei, podia ser de um outro povo. Quando o rei mandava levar uma mensagem para um general, quando o general mandava levar uma mensagem para o rei, era um trabalho bem limitado, um trabalho bem ordinário mesmo, assim. De um trabalho de um ofício comum, de uma função no reino, uma função no palácio, uma função no exército. Tinha um caráter bem terreno, os mensageiros do Antigo Testamento, exceto aqueles que eram mensageiros de Deus, onde na grande maioria eles anunciavam mensagens para o povo de Deus e às vezes Deus mandava anunciar mensagens para outros povos também. Aconteceu no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, toda a igreja evangeliza e para o mundo inteiro. E entre a igreja que faz o trabalho de evangelismo, existem os evangelistas vocacionados. Só para você entender que existe uma pequena diferença dos evangelistas do Novo Testamento. Todos evangelizam, mas existem os evangelistas que são vocacionados. Vamos lá? Evangelista na era da igreja. Vamos aqui agora dar uma olhadinha mais específica para quem tem o ministério de evangelista. Ponto de destaque: o Espírito Santo sempre levantou pessoas para promover grandes evangelismos, e avivamentos para a salvação. Então nós temos aqui evangelistas na era da igreja. Aquele que recebeu o dom ministerial e a vocação. Olha só, subsídio teológico. Na época da igreja primitiva, o mundo pagão nunca tinha ouvido falar de Cristo. E os discípulos anunciavam a Cristo de maneira que as pessoas passavam a servir a Cristo conforme a vontade de Deus. Na era da igreja cristã, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Agora, muitos já ouviram falar de Jesus. Porém, ainda não servem a Cristo como Deus deseja. Portanto, é necessário um grande avivamento para que haja um genuíno arrependimento entre as pessoas, a fim de que as pessoas sirvam a Cristo conforme a vontade de Deus. Daí é necessário que Deus levante evangelistas para que Jesus os use em prol desse avivamento. Ou seja, o mundo, quando a igreja foi levantada, não ouvia falar de Jesus. Deus levantou evangelistas, promoveram grandes trabalhos de anunciação e o mundo daquela época ficou conhecendo Jesus. De lá para cá, hoje, multidões já ouviram falar de Jesus, mas não servem a Deus como Deus quer. Então é necessário que haja um avivamento para que o evangelho seja pregado entre todas as partes, tanto por quem não ouviu, porque ainda existem pessoas que não ouviram, tanto por quem não ouviu, como aqueles que já ouviram, para que haja um arrependimento genuíno nos dias de hoje. E esses evangelistas que vão promover esse trabalho precisam ser levantados por Deus. E somente homens levantados por Deus com o dom ministerial de evangelista é que vão promover esses trabalhos para esse avivamento. Por quê? Porque ao longo da história nós vimos que Deus levantou vários evangelistas e geralmente a característica marcante do levantamento desses evangelistas foi grandes avivamentos que o mundo viveu. Tá? Vamos aqui que eu já vou mostrar alguma coisa em relação a esses evangelistas que Deus levantou. Aplicação. Oremos para que Deus levante evangelistas em lugares onde Jesus não é conhecido e em lugares em que já é conhecido, para que haja genuína conversões.
Tá? Vamos aqui, ó. Como deve atuar um evangelista na época atual? Anote isso. Primeiro, promover e organizar junto à igreja local eventos evangelísticos. Segundo, ou seja, segura lá. Primeiro, é o evangelista com dom ministerial que promove e organiza junto à igreja local eventos evangelísticos. Quando você vê uma pessoa à frente desses trabalhos, aquela pessoa tem o dom ministerial de evangelista, vocação. Segundo, discipular os crentes através de estudos, seminários e palestras acerca de evangelismo. Então Deus precisa levantar evangelistas que ensinem a igreja acerca de evangelismo. Terceiro, pregar sempre mensagens evangelísticas nas ocasiões oportunas, principalmente quando tem eventos de evangelismo, de missão, os evangelistas pregarem mensagens evangelísticas. Quarto, procurar utilizar a mídia, os meios de comunicação, para propagar o evangelho. Hoje, pessoas que estão constantemente procurando meios para anunciar o evangelho nas redes sociais, nas rádios, na televisão, na internet, por celular, WhatsApp, pessoas que estão constantemente anunciando o evangelho nos meios de comunicação, são evangelistas que Deus está levantando, sendo usados na área da tecnologia, a comunicação. Quinto, ir em busca das almas através do evangelismo pessoal. Promover evangelismo nos lares, através de curso bíblico, pregar em concentrações e cruzadas evangelísticas. Um evangelista autêntico, presta atenção, deve ser um desbravador na obra da evangelização, um vibrante, atuante e dinâmico pregador do evangelho. Ele fica inquieto quando não ganha almas e quando não vê almas se convertendo a Cristo. Fica inquieto. A palavra de Deus nos diz: ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Isaías 62:6. Olha só, vós que fazem menção do Senhor, não fiquem em silêncio. Então o evangelista não consegue ficar calado, está sempre anunciando o Senhor Jesus. Ele clama por salvação e justiça. Ele também ora muito pedindo salvação. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Isaías 62:1. Isso aqui é o tipo do genuíno evangelista. Isso aqui é a figura do genuíno evangelista que a Bíblia está mostrando através de Isaías 62:1. Ó, não me inquietarei, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. Isaías 62:1. O legítimo evangelista pensa dessa forma. Ele é um verdadeiro arauto do evangelho, um proclamador. Olha só, nós tivemos desde a igreja primitiva até os dias de hoje, vários homens que Deus levantou. Por exemplo, nós tivemos Filipe, no ano 30 aproximadamente depois de Cristo, foi um grande evangelista, promoveu uma grande divulgação do evangelho em Samaria, que era um lugar hostil, difícil, que havia muita intriga entre samaritanos e judeus. Nós temos John Wesley, famosíssimo no século XVIII, evangelista inglês, revolucionou a sua época com pregações e apelos públicos à santidade. Nós temos Charles Spurgeon, século XIX, pastor batista que inicia jornada de pregação aos 17 anos, pregando nos Estados Unidos e na Inglaterra, não somente em igrejas, mas teatros, escolas, praças, vários lugares. Nós temos aí no século XX Billy Graham, pastor batista conhecido por suas cruzadas internacionais, falando a mais de 2 bilhões de pessoas em muitos países no mundo. Nós temos também aí, também do século XX, Reinhard Bonnke. Ele é um evangelista que prega no continente africano. Ele já realizou cultos com mais de 1 milhão de pessoas reunidas no mesmo lugar, no mesmo culto. 1 milhão de pessoas no mesmo culto. Reinhard Bonnke, tá? Tem até o livro dele, Evangelismo por Fogo. É muito importante, adquire esse livro. Reinhard Bonnke,
Evangelismo por fogo, um grande evangelista que Deus tem levantado no século XX e ainda está atuando. No século XXI, será que podemos incluir quais nomes nessa lista? Deus tem usado muitos evangelistas ainda no século XXI, mas será que o Senhor não quer usar o teu nome para ser um grande evangelista no século XXI? Ainda está aberta essa lista para Deus incluir vários nomes, que Deus possa nos levantar para ser evangelistas do século XXI. Ele sempre levantou. Aplicação: existem vários tipos de evangelistas, porém, todos têm a mesma função: anunciar o Evangelho. Seja um evangelista ordinário, um membro do corpo de Cristo que anuncia Cristo, ele também é um evangelista, mas o evangelista extraordinário, que cria projetos de evangelismo, seja um ou seja outro, que todos falem de Cristo a tempo e fora de tempo. Mas eu costumo dizer que existe uma pequena diferença entre quem é vocacionado, tem o dom ministerial, e quem não é. Quem não é, ele ganha almas, mas um número pequeno, num espaço de tempo longo. E quem é vocacionado, quem tem o dom ministerial, ele recebe de Deus a capacidade de ganhar muitas almas, um número muito maior de almas, num espaço menor de tempo. E como nós temos pressa nessa última hora, precisamos dos evangelistas vocacionados, quem recebe o dom ministerial de evangelista, eu costumo dizer que o evangelista ordinário é aquele que pesca com anzol. E o evangelista extraordinário é aquele que vai ao mar alto e joga as redes, traz grandes cardumes. Como nós temos pressa nessa última hora, precisamos dos evangelistas extraordinários com dom ministerial que pesquem com redes, porque precisamos ganhar um número maior de almas em um espaço menor de tempo. Que Deus levante evangelistas vocacionados. A segunda parte, atributos desse evangelista vocacionado. Primeiro tópico, amor às almas. Ponto de destaque, o verdadeiro evangelista, chamado por Deus, ele tem o amor sacrificial. O que é isso? Ele se doa em favor da salvação das almas. Essa é a diferença. Subsídio teológico, o verdadeiro evangelista deve renunciar a si mesmo em favor das almas. De repente você tá vendo o vídeo aí, ó. Olhe como é as características, as qualidades do evangelista e peça para Deus essas qualidades. Para que você também, se você desejar, eu quero que Deus me levante como um evangelista vocacionado. Quero pescar com redes, ganhar multidões. Então veja aqui as qualidades e peça para Deus isso. Primeiro, amor às almas. Ele se sacrifica, ele se doa. O verdadeiro evangelista deve renunciar a si mesmo em favor das almas. Nós vemos Jesus dizendo em João 17:19, por amor aos discípulos, ele diz, por amor destes eu me santifico a mim mesmo. Eu fiz aqui a escrita dessa forma, por amor aos discípulos, Jesus se santificava a si mesmo. Ou seja, ele se sacrificava no bom sentido, e Jesus se sacrificou literalmente, né? Mas ele renunciava aos prazeres, renunciava aos próprios gostos, e para se doar em função da salvação dos outros. Esse é o amor do evangelista. O amor às almas faz com que o evangelista renuncie a muitos prazeres, a fim de se dedicar na obra da evangelização e salvação das almas. Aplicação. O verdadeiro evangelista sabe que seu descanso não é aqui. Por isso, ele se doa. Conforme Miqueias 2:10, levantai-vos, pois o nosso descanso não é aqui. Uma linguagem espiritual ali, né? De Miqueias 2:10. Segundo, o evangelista tem a qualidade de conhecer a palavra de Deus, dominar a palavra de Deus, manusear bem a palavra da verdade. Uma qualidade maravilhosa do evangelista. Ponto de destaque, o verdadeiro evangelista tem pleno conhecimento da palavra do Senhor. Subsídio teológico, olha só que lindo. Até os dias de hoje, ecoa aos nossos ouvidos a voz do mordomo da rainha de Candace, da Etiópia, procurando quem saiba responder acerca das coisas de Deus. Aquele mordomo é a figura das pessoas hoje querendo conhecer Deus. O mordomo diz, poxa, se puder me explicar o que significa o que eu estou lendo aqui, eu quero entender, eu quero conhecer. Os irmãos conhecem a história? Isso aí tipifica, hoje tem milhares de pessoas querendo saber acerca de Deus, e é necessário que Deus levante evangelistas com pleno conhecimento da palavra para explicar a palavra a quem deseja conhecer a Deus
por meio da palavra. Muitas pessoas têm interesse em conhecer as coisas de Deus, mas não tem quem ensine. Daí a importância de saber manusear bem a palavra. Outra coisa importante é dar razão acerca da nossa fé. Isso significa que temos que atingir a razão de quem quer conhecer acerca da nossa fé. Conforme 1 Pedro 3,15, que a lição fala, quando alguém pedir razão da nossa fé, nós temos que atingir a razão daquela pessoa, e a única maneira de atingir a razão daquela pessoa é por algo que ela entenda. Não adianta eu chegar para uma pessoa incrédula que não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus, e dar aqui testemunhos de coisas espirituais, do mundo místico, de fé. Ele vai ter dificuldade para entender. Eu preciso atingir a razão dele. De que forma que eu vou atingir a razão dele? De uma forma lógica. Por isso que foi deixado a escrita. Quando a Bíblia diz, vamos ler lá 1 Pedro 3,15, para você entender. Por isso que temos que ter domínio da palavra de Deus. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15, aliás. Olha aqui, Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estai preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão. Isso aqui não é no aspecto espiritual, é no aspecto da razão. Tem que ter uma lógica. Nós temos que explicar com lógica acerca da pessoa de Deus. Então aqui, vos pedir razão, significa que eu tenho que atingir a razão da pessoa que está me pedindo, pedir razão da esperança que é em vós. Então, para eu atingir a razão da pessoa, eu tenho que explicar algo inteligível para ele. Então eu tenho que mostrar que está escrito acerca de Deus. Tenho que, com sabedoria, mostrar a palavra de Deus. Por isso a importância do evangelista ter domínio da palavra de Deus. Porque as pessoas, ele vai evangelizar as pessoas, elas vão querer razão. Elas vão querer entender, na sua razão, acerca da pessoa de Deus. E aí eu tenho que atingir a razão dela por meio da palavra. A melhor maneira de atingir a razão das pessoas é por algo que eles compreendam. Vejam que tem lógica. E a palavra, ela é muito clara. Aplicação. Quanto maior o conhecimento da palavra de Deus, mais o evangelista verdadeiro terá condições de ganhar almas para o reino de Deus. Então, quanto maior o conhecimento, mais condições ele vai ter para ganhar almas. Porque as pessoas querem aprender e querem entender com a sua razão acerca de Deus. Claro que a essência de Deus, os mistérios de Deus, ninguém entende. Mas acerca do plano da salvação, está bem explicado na palavra e dá para explicar assim, atingir a razão das pessoas com a palavra que foi escrita. Senão não faria sentido Deus deixar a palavra escrita. A palavra foi deixada escrita justamente para atingir a razão das pessoas, que entendem num diálogo simples acerca do plano da salvação, que está bem explicado aqui na palavra. Então, aprenda isso. As pessoas querem razão e você tem que atingir a razão delas com explicação lógica da palavra de Deus acerca do plano da salvação em Cristo Jesus. Ficou claro? Vamos lá. 3. Terceira qualidade, a espiritualidade plena. O evangelista não pode ser um carnal. Por isso ele precisa de espiritualidade plena. O que é isso? Ponto de destaque. O evangelista depende do batismo com o Espírito Santo para obter a capacitação necessária para desempenhar a sua tarefa. É fundamental o evangelista vocacionado ser batizado com o Espírito Santo. Isso aqui é uma característica imprescindível. Você quer conhecer quem é o evangelista vocacionado? Já procure saber se ele é batizado com o Espírito Santo. Subsídio teológico. O evangelista precisa de poder para estar revestido. É uma guerra espiritual e ele tem que ter as armas da boa milícia, que é o poder do Espírito. O evangelista precisa de poder para receber sabedoria do alto. Mas não a sabedoria ordinária, uma sabedoria extraordinária. A sabedoria que não é uma sabedoria terrena, mas é espiritual. Tá? Porque a Bíblia diz, quem ganha almas, sábio é. A Bíblia já está dizendo que precisa de sabedoria celestial para ganhar almas. O evangelista precisa de poder para receber discernimento das situações espirituais. Para ele vai em cada ambiente que ele tem que ter discernimento
Ele precisa do dom de discernimento, ele precisa da capacitação do Espírito pelo batismo com o Espírito Santo. É de suma importância. O evangelista precisa de poder para receber autoridade. E tantas outras capacitações do Espírito Santo, pois não é uma luta contra carne e sangue, mas contra potestades espirituais. O apóstolo Paulo disse, eu não vim até vós com sabedoria de palavras, etc. e tal, mas com poder do Espírito, operando sinais, prodígios, maravilha e levando todo o sentimento cativo. Aplicação. Antes dos discípulos começarem a obra, Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais, e não se pode vencer essa guerra com armas carnais. Por isso que o evangelista precisa de poder do alto. Quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, vem espiritualidade plena. Uma pessoa que aceita Jesus, ele tem o Espírito Santo em sua vida, ele é morada de Deus em Espírito, se manifesta nele, ele é convencido pelo Espírito, se manifesta nele o fruto do Espírito, mansidão, longanimidade, temperança, todos o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, o fruto do Espírito, é uma lista, esse fruto, domínio próprio, se manifesta nele. Mas ainda, ele pode não ter a capacitação do poder pelo batismo com o Espírito Santo. Então, a pessoa que recebe a capacitação, eu costumo dizer que quem aceita Jesus, ele tem o Espírito Santo, é como se ele ganhasse uma armadura. Uma armadura. O Espírito Santo vem, habita nele, protege ele contra demônios, né? A casa não está mais vazia, e maior é o que está nele, o que está no mundo, ele tem uma armadura. Mas ele precisa de armas, não só armadura. Numa guerra você não vence uma batalha só com uma armadura, você tem que ter armas. Você precisa de escudo, você precisa de espada, você precisa de lança, você precisa de flecha. E aí o batismo com o Espírito Santo é essas armas, que deixa ele completo para a batalha. Tá? E ainda o batismo espiritual, o batismo com o Espírito Santo faz ele ter pleno discernimento da vida espiritual, completa, a vida plena do mundo espiritual. É pelo batismo com o Espírito Santo, o evangelista precisa disso. Olha que interessante. Dwight Moody, escolhido por Deus, famoso Moody, foi escolhido por Deus para estar no meio do avivamento de 1859 a 1860 nos Estados Unidos. Foi um vaso preparado para o uso do mestre. Dizem que ganhou cerca de 1 milhão de almas nas chamadas evangelísticas de suas campanhas por toda a parte do mundo. Estabeleceu 3 instituições de treinamento de ministros e para outros obreiros cristãos. Hoje em dia, milhares de livros ingleses levam o selo da Moody Press. Outra lembrança de sua influência. O sobrenome Moody é muito conhecido pela maioria dos cristãos de fala inglesa. Por quê? A resposta está cheia de desafio e inspiração para todos nós, que desejamos ser servos do rei. R.A. Torrey, sucessor de Moody, como presidente da Moody Bible Institute, deu a resposta a esta pergunta em um trabalho memorial em 1923, 23 anos depois da morte de Moody. O título do discurso foi As Razões pelas Quais Deus Usou Dwight Moody. Destacou 7 pontos das características mais importantes da vida de Moody. Poucos conheciam Moody tão intimamente como Torrey o conheceu. E Torrey diz o seguinte: Moody tinha 7 grandes características. Primeiro, um homem plenamente rendido. Ele vivia só para a causa do Evangelho, anunciar o Evangelho. Genuíno evangelista do século XIX. Segundo, um homem de oração. Moody orava muito. Torrey chega a dizer que ele orou mais do que evangelizou. E olha que ele evangelizava muito. Terceiro, um estudante profundo e prático da Bíblia. Torrey diz, nas suas memórias, que Moody levantava às 4 horas da manhã todo dia para estudar a Bíblia. Ele dizia que depois que amanhecia não dava mais tempo, porque ele está sempre evangelizando. Então ele estudava de madrugada. Quarto, era um homem, acima de tudo, humilde. Grande característica do evangelista. A glória sempre para Jesus.
Quinto, um homem livre do amor ao dinheiro, não era avarento. Sexto, um homem apaixonado pela salvação dos perdidos. Ele se inquietava. Uma vez que ele foi evangelizar um homem, o homem disse, eu não quero ouvir. E o homem pensou que ia entristecer ele e ele ia parar. Ele agradeceu ao homem e disse, muito obrigado, o senhor me deixou livre para anunciar a mais alguém. E não se entristecia quando alguém não queria, mas ele sempre ia atrás dos perdidos. Sétimo, um homem ungido com poder do alto. Note que na lista das maiores qualidades, características do evangelista Moody, aparece aqui um homem ungido com poder do alto. Não tem como ser um anunciador de boas novas se não receber o poder do Espírito. Lembram que Isaías profetizou acerca do revestimento de Jesus Cristo? Ele me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar boas novas aos presos, a liberdade aos cativos. Jesus Cristo foi ungido e começou a anunciar. Então essas são as características, poder do alto, espiritualidade plena. Quarto, disponibilidade. Ponto de destaque, o verdadeiro evangelista prioriza os interesses do reino. O que significa isso? Olha só, subsídio teológico. A Bíblia é clara quando diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Mateus 22 e 37. Também, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6 e 33. Priorizar o reino não significa esquecer da família. Pelo contrário, você terá tempo suficiente para a família e também para o reino. Priorizando o reino e a família, dá para conciliar. Priorizar, se você priorizar o reino de Deus e a família, você concilia os dois tranquilamente. Agora, o que não dá para conciliar é querer conciliar o reino, a família, os prazeres da carne, o comodismo, apenas o lazer, os esportes, os filmes, o cinema, as pescarias, o turismo, só o trabalho, as festas e tantas outras coisas que desviam do foco. Não tem como priorizar o reino se a pessoa quer se envolver com o reino e com tudo isso. Não. O evangelista chamado, ele prioriza o reino e a sua família. E aí vai conseguir viver para o reino, para a sua família, e vai ter tempo de alegria, momentos bons com a sua família, lazer com a sua família, descontração com a sua família, mas não negligenciando as prioridades do reino. Então, é uma questão de prioridade. Olha aqui, ó, o bom soldado que milita a boa milícia não se embaraça com os negócios dessa vida. Tudo é uma questão de prioridade. Então, se a pessoa realmente deseja ser um evangelista ou é um evangelista, ele disponibiliza tempo para a obra de Deus. Por quê? Porque ele prioriza isso. E como eu disse, priorizar a obra não significa negligenciar a atenção para a família. Não, dá para conciliar muito bem a obra de Deus, a salvação das almas e a família. Tá? O que não pode é querer viver só em função dos prazeres, daí não concilia nada. Ok? Aplicação. Se priorizarmos a salvação das almas, teremos sim disponibilidade com sabedoria para atender da obra e também da nossa família. Terceira parte, o trabalho do evangelista. Agora nós vamos entrar aqui no trabalho do evangelista. Nós vimos o que é o evangelista, as qualidades do evangelista, agora o trabalho do evangelista. Primeiro tópico, proclamação do evangelho. Seu trabalho não é outro. Precisamos entender que evangelista é um ministério. Primeiro tópico, precisamos entender que evangelista é um ministério. Ponto de destaque, exatamente isso. Primeiro tópico, proclamação do evangelho. Ponto de destaque, precisamos entender que evangelista é um ministério. Subsídio teológico, todos os cristãos podem evangelizar ou ajudar no evangelismo, mas nem todos têm o ministério de evangelista. Efésios 4:11. O ministério é diferente. Quem recebe de Deus esse ministério se empenha nisso e não perde o foco. Ok? Aplicação. O verdadeiro evangelista está sempre ocupado, salvando almas, restaurando os fracos e edificando os seus irmãos na fé. Dessa forma, olha que lindo isso aqui, ó. Não tem tempo para murmurar, para ficar ocioso, nem acomodado, esfriando na fé, antes está granjeando os talentos de Deus e dando muito fruto para o reino de Deus. Esse é o trabalho do evangelista. Proclama o evangelho sem sair do foco, do alvo. Ele se dedica mesmo. Segundo tópico, apologia da fé cristã.
Ponto de destaque, o verdadeiro evangelista não desiste da sua fé, defende ela sempre. Tá? Quando você vê pessoas por aí abandonando, deixando a fé, essa pessoa ela está desistindo da fé. Não é uma característica do verdadeiro evangelista. O evangelista de verdade, levantado por Deus, não desiste da fé. Ele defende a sua fé e não recua disso. Subsídio teológico, a apologia da fé é a defesa da fé. O evangelista tem convicção da sua fé, sempre buscando a capacitação do Senhor, a fim de estar preparado a qualquer afronta. A sua fé, a fim de estar preparado a qualquer afronta, a sua fé, ao ponto de defendê-la de maneira que não se pode resistir à sabedoria do evangelista para defender a sua fé, conforme Atos 6 e 10. Atos 6 e 10 fala do famoso episódio que as pessoas não podiam resistir à sabedoria de Estevão, né, que foi usado por Deus também, só que teve um ministério muito curto, né, quando ele estava evangelizando, Atos 6 e 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O evangelista recebe essa sabedoria para ser um apologista, fazer defesa da fé. Levando o evangelista verdadeiro, leva cativo o entendimento das pessoas a Cristo. Tanta sabedoria que ele tem e desejo que ele tem de defender o evangelho, Deus lhe dá essa sabedoria e leva cativo as mentes das pessoas a Cristo, conforme 2 Coríntios 10, 4 e 5. Leia lá, 2 Coríntios 10, 4 e 5. O evangelista leva cativo a mente das pessoas a servir a Cristo. Aplicação, o evangelista não só propaga o evangelho, como também defende a pureza do evangelho. Terceiro, integração do novo convertido, ponto de destaque. São trabalhos do evangelista, né? Proclamar o evangelho, defender a fé e integrar o novo convertido, ponto de destaque. O evangelista também é responsável pelo discipulado dos novos convertidos. Subsídio teológico. O evangelista recebe plena capacitação da parte de Deus e condições não só para ganhar as almas, mas também de cuidar do amadurecimento dessas almas. O apóstolo Paulo, que era um excelente evangelista, trabalhava para que Cristo fosse gerado dentro dos irmãos, conforme Gálatas 4 e 19. O verdadeiro evangelista, ele não só ganha, como ele cuida. Ele é um excelente obstetra e é um excelente também, me fugiu agora o nome do médico que cuida das crianças, né? Pediatra. Ele é um excelente obstetra, ganha para Jesus, e é um excelente pediatra, cuida dessa alma para Jesus. Aplicação. O ministério do evangelista, genuinamente levantado por Deus, é de fundamental importância para a geração de novos convertidos, como para a permanência desses novos convertidos na presença do Senhor. Então, o trabalho do evangelista proclama o evangelho, não sai do foco, trabalha mesmo. Ele faz apologia da fé, defende o evangelho, convence as pessoas, defende a pureza do evangelho e também cuida da integração do novo convertido. Ele trabalha para que Cristo seja gerado dentro daquela pessoa e a pessoa tenha firmeza na fé. Aleluia! Então nós vimos aqui, irmãos, chegamos ao final desta lição de número 4, vimos o que é um evangelista, o dom ministerial de evangelista, uma vocação, vimos as qualidades do evangelista e também o trabalho do evangelista. Glória a Deus. Conclusão. Filipe destacou-se como o maior evangelista da igreja primitiva. Evangelizando a Judéia, chegou a Samaria. Portanto, que todos nós façamos com excelência o trabalho do evangelista. E esse dom pode se desenvolver na tua vida. É verdade. A Bíblia diz, quem tem um dom se aprofunde no dom. Muitas vezes, de repente, pessoas recebem esse dom e não estão se aprofundando, não estão entendendo o que Deus quer usar nessa área. Busque a Deus que você vai se aprofundar nesse dom. A responsabilidade é de todos. Então, proclamemos Cristo a tempo e fora de tempo. A responsabilidade é de todos, mas oramos ao Senhor, busquemos a Deus para que Deus levante evangelistas vocacionados, para que ocorra pescas com redes e os cardumes possam vir ao encontro de Cristo. Guarde essa palavra no teu coração. Eu convido você para estar domingo na escola dominical para aprender essa lição. Divulga esse vídeo, deixa o teu ok, o teu comentário. Seja um evangelista, anunciador de boas novas e Cristo te recompensará. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém.